Bom dia, prezado João Magalhães. Bom dia, Chico Gomes e a todos os ouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Fique à vontade, professor. Querido Nathanael, parece-me que você estava adivinhando a temática de hoje, né? Com relação aí à participação da influência, né, Virgínia, ontem, no Senado. Olha, Nathanael, a gente pode falar ou inferir algumas coisas do ponto de vista jurídico. Primeiro, que a lição que ficou é que a gente deve escolher melhor os nossos parlamentares. Eu nunca tinha visto, né, um espetáculo circense como o que aconteceu ontem. Infelizmente, representantes do povo que são eleitos aí para realizar uma comissão parlamentar de inquérito, que tem todo um rito a ser obedecido, né, deram um verdadeiro show circense, ou seja, espetacularizaram um rito que deveria ser levado a sério. Várias selfies foram tiradas, vários vídeos foram gravados com a influência, coisa que eu nunca tinha visto isso no meio de uma sessão. Após a sessão ainda foi feita uma fila a perder de vista de senhores senadores, tietando tanto ela como o esposo. Eu te pergunto, Nathanael, a que ponto chegou a política brasileira, os políticos brasileiros, um assunto tão sério, um assunto que tem devastado tantas vidas, um assunto que tem levado aí as pessoas à bancarrota do ponto de vista financeiro, ser tratado daquela forma por parlamentares representantes que são eleitos pelo povo. Então, assim, cada vez mais eu fico triste, porque a gente trabalha e discute política e leva isso a sério, mas a gente tem representantes daquele quilate agindo daquela forma espetaculosa, infelizmente, tietando uma pessoa que foi convocada a ser inquirida para prestar depoimentos, que deveria obedecer todo um rito formal, ser tratado daquela forma. Fica aqui o meu repúdio a todos. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio Mendes. É verdade, viu, professor? Também não entendi, porque, ao meu ver, uma comissão parlamentar de inquérito, quando alguém é convocado a prestar depoimento, no mínimo deve ser respeitado todo o rito. Não só por parte do depoente, mas por parte de quem está fazendo ali as perguntas, no caso, os parlamentares. Eu já começo aqui com o figurino adotado pela Virgínia Fonseca. Nada contra, né? Mas você sabe que as casas legislativas, de modo geral, têm regras bem rígidas quanto à vestimenta. A Virgínia foi usando um moletom, com a foto, acredito que era da filha dela, uma garrafa rosa, inclusive, né, alguns especialistas apontam que foi algo totalmente pensado justamente para passar uma imagem infantil, uma imagem de alguém que talvez não saiba o peso das ações que tem praticado. A Virgínia Fonseca é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela tem mais de 50 milhões de seguidores. Eu não sabia, fui pesquisar. A Virgínia é uma influenciadora muito forte e que está na mira da CPI, ou estava, porque o que se viu foi uma verdadeira tietagem lá dos senadores, e nós vamos até mostrar aqui um dos momentos assim que é meio até bizarro, né? De tietagem dos senadores com a Virgínia Fonseca. Mas acho que saiu barato, viu? Não respondeu, fugiu das perguntas e acabou ainda ganhando fãs, como o senador Cleitinho de Minas Gerais. Vamos colocar aqui. Se tocar o seu coração, quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então. Não, eu vou comprar, eu acabei de tomar um. O IPIC, é isso mesmo. Ainda divulgou. Então, assim, acho que você não precisa disso. Né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade. Viu? Então, aqui, nós, políticos, aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, claro, filho? Claro. Com certeza. Eu pedi uma selfie. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Virgínia. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu, já. Aqui, ó, manda um abraço para Amanda e para a Laísa. Olha aí, tirou uma selfie, gravou um vídeo, tietou. Natan, bom dia para vocês, Chico Gomes e a toda a nossa audiência. Eu acredito que isso é uma CPI isso aí, João Magalhães? Eu acredito que isso é muito reflexo do protagonismo que as redes sociais têm tido no debate político brasileiro.
Hoje, quando você observa o parlamento, quando o parlamento, ou qualquer político, às vezes vai dar uma entrevista, ou nos debates eleitorais era muito comum, em vez dele se preparar para tratar de um determinado assunto com a profundidade, com a seriedade que os temas exigem, na verdade eles se preparam para fazer uma fala de efeito de 30, 40 segundos para fazer um corte e viralizar no TikTok ou no Instagram ou em qualquer outra rede social. Qual é o problema disso? O problema é exatamente que empobrece a discussão. Enquanto a gente vive num país que tem mazelas sociais muito grandes, e a gente pode citar a desigualdade em todos os aspectos. A gente viu ontem o privilégio de uma influencer que estava lá prestando depoimento com todas as garantias de que nada vai acontecer a ela. Com certeza, se a gente tivesse ali prestando depoimento um outro influencer que tivesse um outro perfil, que não tivesse essa quantidade de seguidores, que não tivesse essa simpatia, essa beleza toda, pode ter certeza que ele poderia ser enquadrado pelos senadores. Mas, enfim, o certo é que a gente tem assuntos sérios que devem ser tratados com seriedade. E essa questão dos jogos de azar, isso já passou do limite, né? A gente sabe que é uma realidade hoje vivenciada por muitos brasileiros, a questão que vivem, né, vivenciam uma realidade completamente diferente. A gente sabe do impacto negativo que os jogos de azar têm na vida, têm na saúde das pessoas, têm no orçamento das famílias. Não são raros os casos, né, de depoimentos que a gente observa de pessoas que perderam o emprego ou que fizeram empréstimo no nome de parentes ou que, enfim, ou que cometeram algum crime para alimentar esse vício. E aí ontem, de fato, o que a gente observou no Senado Federal, a gente pode considerar como uma espécie de palhaçada exatamente nesse sentido. Um local que era para tratar os assuntos com seriedade, com profundidade, simplesmente tratando alguém que estava lá prestando depoimento como a verdadeira estrela, né? E aí, nesse caso, o povo é quem fica como o bobo da corte, porque é quem sustenta todo mundo. Tanto os políticos que estão lá e não estão cumprindo o seu papel, como os influencers também, que ganham e ganham muito, né? Muitas vezes sem ter a responsabilidade social com aquilo que propagam, né? Como você disse, a Virgínia tem mais de 50 milhões de seguidores. É muita gente. E aí, é 1/4 da população brasileira. Agora, influencia para quê? Certamente, nesse caso específico dos jogos de azar, pode ter certeza que é uma influência utilizada para destruir algumas famílias exatamente nesse sentido. E aí, quando você vê uma oportunidade de tratar o assunto com a seriedade que merece, a gente viu o circo que foi ontem, e aí o que a gente pode imaginar é que solução não vai ter nenhuma vinda, né, dessa CPI. E aí, Natanael, só para complementar aqui rapidamente, o João Magalhães foi muito feliz quando dizia o seguinte: o peso dela, porque assim, teve uma CPI recentemente, não me recordo qual o teor da CPI, aonde o interrogado recebeu o voz de prisão. Por se recusar a responder uma ou outra pergunta ou por sair do contexto. A influenciadora aí, ela saiu do contexto. Ela foi desrespeitosa por várias vezes com os senadores, inclusive ela respondeu em tom meio ríspido, um tom grosseiro com alguns senadores e não teve nada com coisa nenhuma. É como se ela fosse, de fato, uma autoridade. E isso precisa ser pontuado e os senadores precisam fazer o seu papel da forma correta e não em uma CPI que é para discutir problemas sérios, se comportarem como se fossem pessoas que não tivessem nenhuma responsabilidade, tivessem nenhum compromisso com a sociedade. O fato é que um vídeo aí da Virgínia pode ajudar a alavancar a popularidade, né, de muitos senadores nas redes sociais. Teve fila para tirar foto com ela, vídeo. Exatamente. Meu amigo, complicado, né? Do debate político brasileiro hoje, que em nenhum momento se preocupa com a profundidade e a seriedade dos fatos, fazendo com que os cortes nas redes sociais sejam muito mais importantes do que qualquer atuação parlamentar. Se um deputado passar o mandato todo trabalhando contra o povo e gravar um vídeo por mês, bem bonitinho ali,
com uma oratória boa, utilizando as técnicas adequadas, não tenha dúvidas de que lá nas próximas eleições ele vai ser reeleito com uma votação expressiva, porque infelizmente a realidade é que a população não acompanha de fato o cenário político, não acompanha as ações políticas. Fica muito mais presa a esse debate superficial das redes sociais e aí a gente acaba tendo prejuízos no que diz respeito a perder as oportunidades de discutir os temas com mais seriedade.